Então, hoje iremos trabalhar com análise de exercícios de membros de esqueleto axial, tá? Então, começando com o sit-up. Então, o que está acontecendo com esse exercício, pessoal? Vocês observem que, na realidade, está acontecendo uma flexão do quadril e uma flexão do tronco, né? Flexão do quadril e flexão do tronco. A flexão do quadril, na fase concêntrica, que é a subida, ela é feita pelo ilipsoas, pelo reto femoral, sartório, tensor da face lata. Os adutores também trabalham nesse movimento. E a flexão do tronco, seria essa amplitude de retirada aí das regiões torácicas e até mesmo da lombar aí do quadril, ele é feito pelos músculos abdominais, oblíquo externo, oblíquo interno, reto abdominal, transverso do abdômen, né? Então, aí você vai ter uma ação sobre esses músculos, que são os flexores do tronco, tá? Observem também que há um movimento de flexão, né? Um movimento de extensão dos ombros. Então, você tem também um trabalho de extensão do ombro e também um movimento de abdução da escápula, né? A escápula está numa situação de abdução, tá? Isso na fase concêntrica. Na fase excêntrica, você teria aí todos esses músculos se contraindo em ação excêntrica, seria uma extensão do quadril e uma extensão do tronco através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram aquela nossa contração concêntrica, tá? Então, seria aí um exercício indicado para o fortalecimento abdominal, mas um exercício que cria muita força compressiva em cima da coluna, principalmente por causa dessa ação aí dos flexores do quadril, do ilipsoas, né, que comprime ali, tem uma certa força compressiva em cima da coluna, tá? Então, exercício para quem tem já um grau de força abdominal bem forte aí para poder dar conta de executar esse exercício com precisão, tá? Aqui, nós podemos também analisar um outro exercício de tronco, que seria esse aqui, ó. Apesar dele ser um exercício de musculatura extensora do quadril, nós temos também acontecendo ali um movimento isométrico, né? Dos flexores e dos extensores do tronco. Então, aí, na realidade, antes de começar a contração concêntrica, meu quadril está fletido, meu tronco está neutro. Na hora que eu subo, eu faço uma extensão do quadril, né? Através da ação do glúteo máximo e dos isquiosurais, e você vai ter uma contração isométrica dos eretores da espinha e também dos músculos do tronco. Então, existe ali uma cocontração entre os músculos extensores do tronco e dos flexores do tronco, para manter a isometria, para manter a coluna neutra. O que é muito comum de acontecer nesse exercício e que gera problemas para as pessoas, muito frequentemente, é o aumento excessivo ali da lordose lombar. Então, é um indivíduo que não consegue estabilizar adequadamente a coluna, na hora que ele sobe, ele aumenta a lordose. Então, ele começa a criar um excesso de extensão da coluna. E isso, para algumas pessoas, principalmente pessoas mais idosas, pessoas que têm já algum tipo de problema de alteração de artrose nas facetas articulares, ou mesmo de estenose do canal da medula, isso pode gerar muita compressão e gerar sintomas, até mesmo de compressão dos nervos que vão sair da coluna e vão em direção à perna. Então, muito cuidado com esse tipo de exercício para quem tem, primeiro, problema de coluna, principalmente pessoas mais idosas que têm fragilidades relacionadas à estenose do canal da medula. Na hora da descida, você tem a manutenção da contração isométrica e a excêntrica do glúteo e dos isquiosurais. Então, você vai ter a contração excêntrica, uma flexão do quadril e uma flexão do joelho por contração excêntrica dos músculos extensores do quadril e joelho, tá? Então, é um exercício que, na realidade, é um exercício para o quadril, mas que acaba que trabalha a coluna de maneira indireta, principalmente através de contração isométrica dos músculos extensores e flexores. Quando isso acontece, a gente chama de cocontração, né? A gente fala que existe uma cocontração muscular ali acontecendo. É interessante também, pessoal, esse exercício, que seria um exercício que
anula a ação dos músculos do quadril. Então, aí a gente tem uma ação basicamente em cima dos músculos flexores do quadril. Oh, perdão, flexores do tronco, tá? Então, é um exercício indicado para aquelas pessoas que não têm uma boa capacidade estabilizatória da coluna para usar o iliopsoas junto com o abdômen. Então, aí você isola a contração dos músculos abdominais, daqueles mesmos flexores do tronco, oblíquo externo, oblíquo interno, reto abdominal e, na sucção abdominal, o trabalho do transverso abdominal. Tá? Nesse caso, há uma retificação da lordose lombar com certo grau de alongamento dos eretores da espinha. O iliocostal, longíssimos, esses músculos, então, são alongados, né? Tem um trabalho de alongamento desses músculos extensores aí, da coluna lombar, tá? Então, o músculo que tem a contração concêntrica e a contração excêntrica na descida, tá? O exercício também trabalha bastante essa musculatura aí. O abdominal agora, pessoal, oblíquo, tá? Então, observando, eu tenho duas possibilidades da execução do abdominal oblíquo, com rotação para a direita, com rotação para a esquerda. Então, quando eu estou deitado, eu rodo, fiz um movimento de rotação para a esquerda, depois um movimento de rotação para a direita, tá? O movimento de rotação para a esquerda, ele trabalha o oblíquo externo direito, o oblíquo interno esquerdo, é cruzado, tá? Então, quando eu rodo o ombro, o tronco para a esquerda, né, eu vou ter a contração do oblíquo externo direito e do oblíquo interno esquerdo. E a ação também do reto abdominal, porque além de rodar, você também flexiona o tronco, tá? Quando eu rodo para a direita, eu vou ter a contração do oblíquo externo direito e do oblíquo interno esquerdo, tá? E também a ação dos músculos retos abdominais. Nesse exercício também a ação do reto abdominal, tanto da rotação para a direita quanto na rotação para a esquerda. O interessante é que o movimento ele deva acontecer na coluna torácica, que é exatamente o lugar que tem mais capacidade rotacional na nossa coluna. Normalmente, a gente tem pouca mobilidade rotacional na lombar. E o movimento ele deve acontecer com mais ênfase na coluna torácica. Então, seria uma rotação acentuada do tronco, incluindo aí mais ação em cima da coluna torácica, tá? Tem a fase concêntrica e tem a fase excêntrica, tá? Rotação para a direita, rotação para a esquerda. Rotação para a direita, oblíquo externo direito, oblíquo interno esquerdo. Rotação para a esquerda, oblíquo externo direito e interno esquerdo, tá? Cruzando aí. Aí, nesse movimento também, a gente tem o movimento dos músculos flexores do quadril, tá? Então, aí também há a flexão do quadril pela ação do ilio-psoas, reto femoral, sartório, tensor, tá? Então, é um movimento que trabalha indiretamente os flexores do quadril, da mesma maneira, necessitando de estabilização abdominal para evitar que haja uma anteroversão da pelve, uma antiversão, giro anterior da pelve, com, consequentemente, aumento da lordose, tá? Então, também é um exercício aí bastante usual, que a gente vê com muita frequência as pessoas fazerem, né? Esse exercício, pessoal, também é um exercício que é usado aí muitas vezes como exercícios abdominais, né? Então, é um exercício que uma prancha, né? E é interessante a gente observar que nesse exercício, a ação primordial é uma ação isométrica. Aí, na realidade, o que está movendo é o quadril. Então, você tem uma flexão do quadril e uma extensão do quadril, né? Os músculos flexores do quadril, reto femoral, sartório, tensor, ilio-psoas, estão contraindo concentricamente e depois excentricamente. E observem que o tronco permanece reto, o tronco permanece sem movimentação. E eu tenho aqui também uma ação isométrica dos músculos extensores da coluna cervical, trapézio superior, esplênio, semiespinhal da cabeça, semiespinhal do pescoço, multífidos, né? E também do esternocleidomastoide, do longo do pescoço, longo da cabeça,
São músculos que estão fixando ali a estrutura desse indivíduo de maneira isométrica. Tenho também o movimento do ombro, tá? Eu tenho o movimento quando eu subo a flexão do ombro, quando eu desço a extensão do ombro. Quando eu subo, flexão do ombro concêntrica, quando eu desço, extensão do ombro excêntrica dos flexores, tá? Então, na hora que eu desço, excêntrica dos flexores, na hora que eu subo, concêntrica dos flexores. Da mesma maneira, o reto abdominal, o oblíquo externo, o oblíquo interno, os eretores da espinha, tem uma ação isométrica para manutenção da postura do tronco, para que não haja nem o aumento da lordose, nem a diminuição da lordose. Nesse exercício, a gente também está necessitando de ativar o serrátil anterior, esse músculo que vocês observam aqui, ó. Tá? O serrátil anterior, ele é um músculo que está ali também contraído de maneira isométrica, para que você não aduza as suas escápulas, porque o peso do corpo está empurrando o corpo para a adução escapular. E o serrátil está mantendo a escápula abduzida, e depois, primeiro isométrico, e na hora que sobe, que o ombro está subindo no movimento de flexão, você tem que fazer uma ação concêntrica do serrátil para rodar a sua escápula superiormente. Então, aí há uma rotação superior da escápula, acompanhando a flexão concêntrica do ombro. O tronco isométrico e o quadril flexionado através da ação concêntrica dos flexores. Tá? Então, observe que é um exercício que exige muita força, muita capacidade estabilizatória. Você observa também que o tornozelo faz flexão plantar, então trabalha o gastrocnêmio e o sóleo, né? Você tem uma ação muito grande aí em cima dessa musculatura, que pode até predispor algum tipo de lesão, algum tipo de estiramento da musculatura da panturrilha. Eu já tive paciente que estirou a panturrilha fazendo esse exercício, porque você faz a flexão plantar e na volta a dorsiflexão. Então você contrai excentricamente seus isquios surais. Isso pode levar a um estiramento dos isquios surais com um estiramento da panturrilha, tá? Então, é um exercício bem complexo aí, que tem muito envolvimento muscular, né? Esse exercício também interessante, de tronco, é um exercício que, diferente dos outros, a gente não tem muita contração excêntrica, né? A diferença para os outros é o que eu estou fazendo com o apoio no solo. Então, eu faço a inclinação do tronco para um lado, inclinação do tronco para a direita, inclinação do tronco para a esquerda. Vocês observam que não há fase excêntrica nesse exercício, só se eu estivesse em pé. Se eu estivesse em pé, aí sim haveria uma ação excêntrica. Mas como eu estou deitado, eu tenho inclinação do tronco para a direita, contração do oblíquo externo, oblíquo interno, quadrado lombar e eretores da espinha do lado direito. E a contração contrária é a contração concêntrica do oblíquo externo, oblíquo interno, quadrado lombar, eretor da espinha do lado esquerdo. Então, observe que nesse movimento não há fase excêntrica. De um lado, concêntrica do outro lado. Tá? Somente fase concêntrica do exercício. Certo? E observe que existe uma inclinação do tronco. O pescoço, você tem, então, isometria. Pescoço, esternocleidomastoide, longo da cabeça, pescoço lordose neutra. E também ação dos extensores do pescoço, para neutralizar essa ação flexora do pescoço. Então, você tem a ação também dos extensores, trapézio superior, trapézio superior, esplênio da cabeça, semiespinhal, multífidos, no sentido de estabilizar a coluna cervical, impedindo que haja tanto a extensão, que seriam os flexores que estariam estabilizando, quanto o movimento de extensão, que seriam os flexores que estão estabilizando. Então, aqui também a gente tem aquele processo que chama-se cocontração, contração, estabilização da coluna cervical. Tá? Se o indivíduo não tem uma boa capacidade estabilizatória, ele pode fazer extensão da cabeça ou extensão do pescoço. Ele pode, então, sobrecarregar muito a coluna cervical com esse tipo de exercício. Tá? Com pessoas que têm algum problema cervical, que não têm um bom controle neuromuscular sobre o pescoço, porque isso exige uma isometria bastante grande
uma estabilidade bastante grande também da coluna cervical, tá? Professor, É, professor, isso aqui, pessoal, seria, então, um exercício também de flexão do quadril, né? Parecido com aquele outro que a gente viu. Lembrando aí, então, a ação muito isométrica dos músculos do tronco, tá? Dos flexores do tronco. E também, até mesmo, da musculatura mais profunda, né? É onde a gente tem ali, por exemplo, os multífidos tentando produzir estabilização para a coluna. É um exercício que exige muita necessidade de neutralização da pelve. A pelve tem que estar estável, Professor, parada, ela não pode se movimentar. A tendência, na hora da subida, é fazer a retroversão da pelve com a retificação da coluna lombar. E a tendência, na hora de descer, é fazer a antiversão pélvica com aumento da curvatura lombar. Então, no caso, é importante que a gente esteja, né, com a coluna neutralizada, com a coluna praticamente aí parada, certo? Então, é importante que a gente estabilize, tá? A Isadora aqui, eu não estou escutando a Isadora, tá, Isadora? Você me perguntou aqui no bate-papo se eu estou te escutando. Eu não estou te escutando, tá? Se você quiser, pode escrever aqui no chat que eu tento te responder, tá bom? Deixa eu ver a Isadora aqui, ó. Só um minuto, pessoal. Seu microfone está fechado, Isadora. agora você está me escutando, professor? Não estou escutando ninguém realmente, sabe? Meu som está baixo. Deixa eu aumentar aqui. Pode falar agora, Isadora. Professor, Agora estou escutando. tá bom. Agora, Eu fiquei com dúvida na parte de. Você estava na outra imagem, na outro exercício, quando eu estava perguntando. É na Jóia. parte quando tem a. Eu não entendi direito o que o senhor falou, tipo, estabiliza de uma forma alguma coisa. Contração. Co-contração é a contração do agonista e do antagonista, né? Para poder Aham. utilizar o corpo. Então, aqui na prancha ou naquele exercício, você tem o abdominal contraindo e também os eretores da espinha contraindo. E aí você tem, então, uma ação de isometria. Não está tendo movimento, está tendo contração do antagonista e do agonista. Então, muitas vezes, você tem ações isométricas ou mesmo dinâmicas, que servem para estabilizar o corpo, né? A gente chama isso, então, de co-contração, ação sinérgica da musculatura. É como se tipo, tipo, bloqueasse o outro, tipo, Isso, cancelasse exatamente. entendi. Impede a ação do outro e a coluna fica parada. Porque se o abdominal predominar, você vai dobrar a coluna. Se o eretor da espinha predominar, você vai estender a coluna. E você quer manter sua coluna neutra. Então, na hora que você contrai os dois músculos com equilíbrio, você mantém a isometria. Você não faz nenhum movimento nem outro. E isso é bom, né? Porque preserva a coluna. Ah, entendi. Obrigada, professor. Nada. Estava baixo. E se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, tá, gente? Não tem problema não. Então, pessoal, esse aqui, ó, é um exercício também que é muito usado, né? Que é a prancha lateral. Então, a prancha lateral é um exercício bem complexo, que envolve movimentos do ombro, envolve movimentos do quadril, que está embaixo, do quadril que está em cima e do tronco. Então, tentem observar os movimentos. Primeiro é o ombro. O ombro faz a abdução. Então, eu tenho a ação concêntrica dos abdutores na hora de subir e excêntrica dos abdutores na hora de descer. Tenho também, na perna que está embaixo, uma ação na hora de subir, que é a abdução do quadril, e na perna que está em cima, também a abdução do quadril na hora que eu subo. Então, tem a abdução do quadril que está embaixo e a abdução do quadril que está em cima. Quando eu estou deitado, meu tronco está inclinado para a direita. Então, na hora que eu subo, eu faço a inclinação do tronco, né, para a esquerda, tá? Ó, inclinei o tronco para o apoio, que é o apoio do lado esquerdo, tá? Então, eu faço contrações concêntricas na hora que eu subo e faço contrações excêntricas na hora que eu desço, tá? Então, na hora que eu subo, né,
eu vou fazer um movimento utilizando os músculos do tronco que estão apoiados aqui no chão. No caso, é o lado esquerdo, tá? Então, eu estou fazendo a contração do oblíquo externo e do oblíquo interno do lado esquerdo, tá? Ó, e subindo. Então, é uma inclinação do tronco para a esquerda, certo? Tem isometria do abdômen, do abdominal, para manter a pelve mais estável. E eu estou trabalhando os meus abdutores do quadril. Abdutores do quadril da perna de baixo e da perna de cima. Na hora que eu desço, excêntrica desses mesmos músculos, excêntrica dos oblíquos externo, oblíquo interno, quadrado lombar, eretor da espinha do lado esquerdo. Na hora que eu subo, concêntrica desses músculos. Na hora que eu desço, excêntrica desses músculos. Na hora que eu subo, concêntrica desses músculos. Tá? Então, tem aí uma ação dinâmica, tem uma ação realmente de contração concêntrica na hora que eu subo e na hora que eu desço. Tá? Então, tem ação dos músculos do quadril, dos glúteos, glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo, o tensor da face lata, que está trabalhando também na abdução do quadril, oblíquo externo, oblíquo interno, quadrado lombar e os eretores da espinha do lado esquerdo. E no ombro, eu tenho a ação dos abdutores do ombro na hora que eu subo e de maneira concêntrica na hora que eu subo e de maneira excêntrica na hora que eu desço. O meu pescoço, ele tem uma ação isométrica do esternocleidomastoide, dos escalenos, também mantendo aquela cocontração, né? Os flexores, os extensores do pescoço estão estabilizando o pescoço para que ele não entre nem em flexão e nem em extensão. Então, eu tenho essa ação isométrica desses músculos flexores e extensores da coluna cervical. Então, é um exercício muito bom, né? Da mesma maneira, tem muita ação de cocontração, trabalha bastante essa musculatura toda aí que a gente está analisando, né? Se a gente isola e faz só a prancha, né, pessoal? Sem a ação agora dos abdutores do quadril, o exercício fica mais tranquilo. Então, eu vou ter a contração na hora que eu estou subindo, eu tenho um movimento de inclinação do tronco para a esquerda, e na hora que eu estou descendo, uma inclinação, um movimento de inclinação do tronco através de uma contração excêntrica, é uma inclinação do tronco para a direita, através da contração excêntrica dos músculos inclinadores do tronco para a esquerda. Tá? Então, olha, então vamos lá, eu estou lá embaixo, antes de começar a contração concêntrica. Eu estou inclinado para a direita. Tá? Na hora que eu vou subir, eu faço a contração concêntrica do oblíquo externo, do oblíquo interno, do quadrado lombar, do lado esquerdo, para me levantar o corpo. Então, eu estou fazendo a inclinação para a esquerda. Tá? Então, na hora da concêntrica. Na hora da excêntrica, os músculos oblíquo externo, oblíquo interno, todo do lado esquerdo, estão cedendo e eu estou inclinando para o lado direito. Tá? Então, é um exercício que trabalha basicamente essa musculatura que está embaixo, com mais ênfase. E aqui você tem ações, principalmente do reto abdominal, para manter um pouco aí da nossa estabilidade, manter ali a isometria, né? Com uma estabilização também com a contração dos eretores da espinha e do abdômen, para não haver movimento ali na nossa coluna lombar, para manter a estabilidade. Tá? E o ombro, praticamente aqui nesse movimento, ele se manteve neutro também, com ação isométrica dos músculos da escápula, dos músculos do ombro, para manter aí essa nossa isometria. Tá? O Superman é aquele exercício, que é um exercício, então, que trabalha a musculatura extensora do pescoço, trapézio superior, esplênio, semiespinhal da cabeça, semiespinhal do pescoço, multífidos. Trabalha também os extensores da coluna lombar, que são os eretores da espinha, iliocostal, longíssimos, os multífidos. Trabalha também a extensão do quadril, glúteo máximo, isquiosurais, e a flexão plantar do tornozelo gastrocnêmio só. Então, esse trabalha
bastante essa nossa cadeia muscular extensora, né? Todos esses músculos aí extensores. É um músculo que está produzindo um alongamento do reto abdominal e o encurtamento dos eretores da espinha. Na hora de descer, eu faço, então, a contração excêntrica desses mesmos músculos. Estou descendo, fazendo a contração excêntrica dos mesmos músculos que a gente viu anteriormente. Tá? Ele enfatiza bastante a musculatura extensora da coluna. Então, pessoal, eu acho que a gente já viu bastante exercício. A análise seria essa aí que a gente teria, né? Como é que vai ser a nossa avaliação na semana que vem, tá? Vou mandar o link do Zoom para vocês entrarem, nós vamos 9h30. Eu vou projetar 2 tipos de prova, tá? Como se fosse uma prova trabalho. Primeira prova vai ser a nossa prova prática. Eu vou projetar uns exercícios, tantos de membro, 2 de cada região. Igual a gente fez aqui na aula que a gente viu. 2 da coluna da região dos membros superiores, 2 membros inferiores e 2 da coluna lombar e torácica. E eu vou, então, vocês vão fazer para mim essa análise cinesiológica, colocando os nomes dos músculos, os movimentos, que a gente já tinha visto nas outras aulas que foram síncronas, como essa de hoje. Vocês vão escrever para mim à mão e vão me entregar, mandar pelo WhatsApp da nossa sala, com o seu nome. Não esquecer de colocar o nome na avaliação, tá? E vou deixar um dia para vocês fazerem essa análise, tá? Nós vamos fazer na quinta que vem. Eu vou deixar até a sexta-feira que vem para vocês entregarem, até as 9h30. Então, vocês têm 24 horas para fazer essas análises. Tem que ser escrito à mão e fotografada no WhatsApp, certo? Mandada pelo nosso WhatsApp da sala. E vou também fazer uma prova teórica, que seriam 10 questões que vocês vão responder. Eu vou projetá-las também. Vocês vão ter um tempo também para responder essas questões e mandar para mim do mesmo jeito no WhatsApp. Pode mandar as 2 juntas, tá? Não esquecer de colocar o nome para eu poder dar a nota. E a nossa nota vai ser dada através desse trabalho, daqueles outros trabalhos que a gente já viu, né? Já fez, e complementando aí o nosso curso. Dúvidas, pessoal? Professor, bom dia. Bom dia. No WhatsApp, quando o senhor enviou o link dessa aula, o senhor enviou um vídeo antes com o título de trabalho. Esse seria outro trabalho também? Essa é a aula que a gente viu na semana passada, que foi a aula de análise do movimento dos membros inferiores. Entendeu? Entendeu? Ah, sim, ok, então. A aula que eu só coloquei o link aqui, que está lá no YouTube, né? É a aula de análise dos movimentos dos membros inferiores. É a aula da semana passada, que eu coloquei, da semana retrasada, né? Que eu coloquei. Tá? Isso não é o trabalho. Aí, professor, ficou dividido, então, nas 3 análises que a gente fez e nessas 2 provas que a gente terão agora. Foram 5 avaliações, certo? Exatamente, Ah, sim, ok. Bom? E aí, quem não me mandou ainda as análises dos outros, né, do membro superior, membro inferior, me mande, e hoje eu vou passar aqui também alguns exercícios para vocês analisarem, para me entregarem, vai valer 10 pontos também, tá? Então, anotem aí quais serão os exercícios, eu vou depois postar também no grupo no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, hoje tem a nossa avaliação também, tá? Então, seria, primeiro, exercício. Eu vou pedir... Professor, eu tenho uma dúvida. Oi? Eu tenho uma dúvida, professor. É o seguinte, eu falo, no cronograma está falando que, além dessas 2 provas e as 3 análises, teria também um trabalho de 20 pontos. Esse trabalho não vai ter, aí vai ser só dividido os restantes pontos nas 2 provas, a prática e a teórica? Esse trabalho, pessoal, eu já tinha até falado no começo do curso, vamos repetir um pouquinho. Esse trabalho também, foi bem lembrado, esse trabalho vocês vão fazer uma análise cinesiológica
de um movimento do esporte. Então, por exemplo, você vai analisar o chute no futebol. Então, você vai fazer para mim. Esse pode ser escrito à máquina mesmo, né? Perdão, o computador, no Word. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um gesto esportivo, por exemplo, futebol, o chute no futebol. Vocês vão mostrar ali as fases que existem no chute e os músculos que estão envolvidos ali no chute no futebol. Fazer essa análise que a gente fez aí dos movimentos da musculação, fazer no movimento que você escolher. Pode ser um fundamento de alguma modalidade esportiva, pode ser um golpe de luta, pode ser um passo do balé, pode ser um golpe do jiu-jitsu, alguma coisa que você goste, que você queira analisar cinesiologicamente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse movimento e pegar esse gesto, dividi-lo em fases, em 2, 3 fases, e fazer as análises que estão acontecendo em cada uma daqueles articulações em determinada fase. Então, por exemplo, no chute, você vai a fase de preparação para o chute, a fase de execução do chute. Então, quais movimentos que aconteceram em cada uma daquelas fases? Quais músculos trabalharam? É isso que a gente fez aqui hoje, dando um gesto esportivo, tá? Então, isso aí vai valer 20 pontos. Encontrei isso na internet sobre gente fez aqui hoje, só que Tá? Então, a gente vai trabalhar com isso. Pode escolher, por exemplo, se eu quiser fazer... Eu só não quero que seja exercício de musculação, porque exercício de musculação a gente já está fazendo aqui com esses exercícios, tá? Então, seria um gesto esportivo. Um gesto esportivo qualquer. Pode ser o ataque no vôlei, pode ser a manchete no vôlei, pode ser a bandeja no basquete, pode ser o salto em altura, o que você quiser, o tipo de modalidade que você quiser. Da mesma maneira, me mandar pelo WhatsApp, tá? Obrigado. Esse trabalho seria até que dia, por favor, professor? Esse trabalho eu vou deixar para vocês me entregarem até... vou dar 2 semanas para vocês fazerem. Semana que vem tem a prova, vocês podem me entregar até a outra semana. Eu tenho Ok, professor. Tá bom? Muito obrigada. Nada. Então, hoje, pessoal, eu vou passar aqui para vocês os movimentos que eu gostaria que vocês analisassem, que também vale 10 pontos, tá? Para entregar também no grupo do WhatsApp. Primeiro, seria esse exercício aqui, ó. Já até analisei, mas vocês botarem no papel para mim. Esse movimento, tá? Vou filmar aqui que eu vou pôr no grupo do WhatsApp. Então, o primeiro movimento seria o movimento flexão do quadril, essa prancha, né? Ó. Tá? Então, essa análise, fase concêntrica e fase excêntrica, para nós analisarmos. E essa inclinação aqui também, lembrando que aqui, gente, não tem fase excêntrica. Aqui é só fase concêntrica para um lado, concêntrica para o outro, para citar os músculos também. Tá? E o último, que seria esse, que é mais complexo, né? Ó. Aquela prancha lateral com abdução do quadril. Tá? Então, esses são os 3 exercícios que é para vocês me entregarem até na semana que vem, que é a análise cinesiológica dos movimentos. Eu vou postar aqui no grupo. Seria, então, essas 3 análises, certo? Lembrando que esse trabalho, juntamente com os outros trabalhos, dos membros superiores, dos membros inferiores e do tronco agora, completando, cada um vale 10 pontos, são 30 pontos, tá? Para me entregar. Vou botar aqui, eu vou postar. Isso. Eu enviei para vocês os movimentos, tá? No grupo do WhatsApp, tá? Essa aula também vou deixar gravada no YouTube, quem quiser rever as análises. Então, vocês têm, semana que vem, a nossa avaliação, que é a análise cinesiológica de 6 movimentos, e
posteriormente, a prova teórica, que seria responder 10 questões sobre o conteúdo que a gente estudou durante o semestre. Vocês vão ter 24 horas para responder essas questões, tá? E trabalho de análise cinesiológica de um gesto esportivo, que seria um gesto que vocês vão escolher e mandar também, até daqui a 2 semanas, no grupo do WhatsApp. Professor, mais uma dúvida. Pois não? Quanto às... O senhor vai postar os resultados das análises anteriores para a gente saber o que a gente acertou, o que a gente errou? Não. Já passei, né? Já corrigi as análises, a gente já viu nas próprias aulas, né? Já tem a correção. Tá? Que a aula passada, aquela aula de análise de movimentos membros inferiores, já tem lá os movimentos. Então, é só você olhar quais são os músculos que estão trabalhando e qual que está acontecendo. Fica difícil, né, da gente conseguir passar isso. Já tem na própria aula. Tá? Professor, Oi. se por acaso eu já quiser mandar junto com essa análise desses 3 movimentos que você passou, a análise do exercício, tipo, de algum exercício, Pode mandar. que a gente Se quiser posso adiantar, mandar semana que vem também. pode mandar. Faz Tá. um PDF, né? Se quiser, manda tudo junto. Ah, tá bom então, obrigada. Bom, não esquece de pôr o nome, tá, gente? Não esquece. Essa análise do movimento de algum exercício diferente não Isso. precisa ser à mão, né? Não, Pode essa ser tudo. pode Tá. ser digitar, não tem problema não. Só a prova mesmo que eu queria que fosse à mão. Combinado então, professor. Obrigada. Legal? Então, estão aí os exercícios que vão ser analisados. Isso aí vale 10 pontos. Trabalho também. E essa nossa avaliação semana que vem. Aí eu mando o link do Zoom. Tá bom? Tá bom, Fechou, obrigada, fechou. professor. Obrigado, pessoal. Até Valeu. então. Qualquer dúvida, só me perguntar no WhatsApp, tá? Professor, Beleza. Oi. quando a gente for fazer à mão, eu posso escanear para enviar? Para a Pode. resolução não ficar muito ruim? Pode escanear ou enviar a foto que você quiser, que você achar melhor. Ok. Tá bom? Obrigado, pessoal. Essa aula vai estar no YouTube, tá? Quem quiser assistir, vou baixar ela agora aqui.